Fala galera, aqui quem fala é o XRM, eu sou narrador de Counter-Strike e FPS e também sou professor aqui no Cruzada Esportes na modalidade CSGO. E hoje tem mais um tutorial do Cruzada Start, que é uma série de vídeos para novos jogadores de CS, né, o Counter-Strike Global Offensive. Para você que já faz parte da turma do Cruzada Esportes, essa série de vídeos ela é complementar às aulas que vocês vão ter com o professor Flávio aí na modalidade CSGO. E para você que ainda não faz parte do Cruzada Esportes, segue aí nas redes sociais, ó, @cruzadaesportes.gg para você ficar por dentro de todo o fortalecimento aí que o Cruzada tá trazendo nos esportes eletrônicos na comunidade da Cruzada de São Sebastião, na cidade maravilhosa. E se liga que aqui no canal também vão ter outros tutoriais, né, para StarCraft 2, Dota 2 e eFootball com vários craques aí do nosso cenário brasileiro. E quem joga junto com a gente é a Oi, nossa parceira no projeto que leva o Oi Fibra para conectar as salas de aula ao universo gamer. Então bora que bora e vamos aprender um pouco mais sobre CSGO. Bom galera, na nossa primeira aula a gente falou um pouco sobre os fundamentos básicos, né? Como é que se joga o Counter-Strike. Hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre a noção em equipe, a noção de time dentro de uma partida de Counter-Strike. E aí a gente tem que dividir em algumas partes, né? Primeiro, a gente tem dois momentos quando a gente está jogando Counter-Strike. Um momento quando a gente está atacando, né, quando a gente está no lado terrorista, o lado TR, como a gente costuma chamar, e o momento que a gente está defendendo, quando a gente está no lado contra-terrorista ou o lado CT. Basicamente o lado policial e o lado bandido, né? Então assim, as funções de cada jogador mudam muito e variam muito dependendo se você está atacando ou se você está defendendo, beleza? Então esse é o nosso primeiro conceito que a gente tem que ter. Geralmente, a gente se baseia, né, acho que é mais fácil a gente começar a entender as funções no lado atacante, né, no lado terrorista. Então vamos começar por ela, beleza? E aí depois a gente começa a falar um pouco mais sobre as funções e sobre as posições do lado contra-terrorista, do lado defensivo, que é mais uma noção de posicionamento e de team play do que realmente de função. No lado terrorista, acho que as funções ficam um pouco mais claras. Então vamos lá. Vale lembrar que as funções elas são muito variáveis, né? Um jogador em um round ele pode fazer uma função e num outro round, dependendo do armamento ou da posição que ele tiver, mesmo no lado terrorista, ele pode acabar exercendo uma outra função que o time estiver precisando naquele momento. Então o importante, obviamente, é todos os jogadores saberem um pouco do fundamento de todas as funções para que ele seja um jogador mais versátil. Mas no começo, quando um time realmente está ali fazendo as suas primeiras estratégias, o ideal é que cada jogador foque em apenas uma função ou duas no máximo, para que ele aprenda direitinho a fazer aquela função e depois que ele já estiver um pouco mais tranquilo naquela função que ele escolheu, ele comece a tentar aprender um pouco das outras, beleza? Então vamos lá. Existem basicamente 6 funções que os jogadores podem ter, mas aí você fala, pô, 6 funções são só 5 jogadores? É, exatamente, porque geralmente um jogador pode ter uma função só, mas pelo menos vai ter um jogador que vai ter mais de uma função naquele round. Então vamos lá, quais são as funções? A gente tem o capitão, que a gente chama de IGL, porque é o In-Game Leader. Muitas das funções a gente vai acabar dando nome em inglês, então vai se acostumando, mas aqui eu vou traduzir para você. Então o IGL, que é o In-Game Leader, ele é o capitão. Geralmente esse capitão ele vai ter mais de uma função, ele vai ser capitão em mais alguma coisa. Então vamos lá para as outras funções. A gente tem o Entry Fragger, que é como se ele fosse o atacante, o primeiro a entrar, né? Então ele é o Entry, aquele cara que vai ser o primeiro a buscar informação, o primeiro a buscar contato. Ele é o responsável por não só pegar informação, mas também por ganhar espaço, abrir espaço e conquistar espaço para o time. Depois do Entry, na ordem da fila, quem entra é o Trader. O Trader, ele é o trocador, né? Então, qual que é a função dele? Geralmente, o Entry, ele vai pegar uma kill ou nem vai pegar uma kill e vai morrer. Porque como ele é o primeiro a entrar, geralmente ele é o primeiro a morrer também. Mas não tem problema, a função dele não é sobreviver. A função dele, como eu falei, é ganhar informação e ganhar espaço pro time. Se ele pegar uma kill, se ele matar alguém, melhor ainda, vai ser sensacional. Mas se ele também não matar e morrer, não tem problema, porque o Trader, que é o trocador, que é o cara que entra na segunda posição, ele sim é o responsável por pegar essa kill, né? Então o Entry entrou, buscou informação, avisou, olha, tem jogador ali, ali, ali e ganhou espaço. Ele vai morrer, mas o Trader ele tá numa posição já com a informação que o Entry passou para poder fazer essa troca, para poder pegar essa kill. E aí no caso, se começa 5 contra 5, o Entry entrou na frente, morreu, ficou 5 contra 4. Aí o Trader que tá aqui, ó, ele vai matar o cara que matou o Entry, então vai ficar 4 contra 4. Então ele meio que equilibra ali a situação.
informação no round, caso o Entry morra e ele consiga pegar essa troca. Por isso que ele é o trader, o trocador. Depois, a gente tem o suporte. Qual que é a função do suporte? Ele vai, obviamente, ajudar o Entry e o Trader a fazerem essa entrada. E como que ele ajuda? Ele ajuda com granadas. Então, geralmente, o suporte é aquele cara que tá bangando, fazendo as flashes, né? A gente chama de bang. É o cara que sabe muitas smokes. É o cara que ajuda o time a entrar com os seus utilitários, com as suas granadas. E, geralmente, a gente vai ter mais de um jogador fazendo essa função de suporte. Então, se vai rolar uma entrada e o Entry e o Trader estão preparados ali para entrar, às vezes, os 3 outros jogadores ou 2 outros jogadores vão estar ali fazendo a função de suporte, jogando granadas, e às vezes até o trader mesmo, antes dele entrar, como ele é o segundo a entrar, ele tem tempo de fazer só uma flash ou só uma smoke rapidinho, e aí ele já vai entrar ali junto com o Entry. É importante que o tempo ali de entrada seja um muito próximo do outro, né? Porque senão, se o Entry fizer a entrada dele e morrer, e o trader estiver muito atrás ali fazendo granada, ele não vai ter tempo de chegar e fazer a troca, que é a função dele, beleza? Então vamos lá. A gente tem o capitão, que a gente já falou que pode ser qualquer jogador, né? Qualquer função ele pode ser, além de Entry, além de trader, além de suporte, ele pode ser capitão também. A gente tem o Entry, que entra na frente. A gente tem o trader, que faz a troca, é o segundo a entrar. A gente tem o suporte, que ele fica mais atrás para fazer as granadas, para ajudar nessa entrada. E a gente tem também o AWP. O AWP é aquele jogador que joga de AWP, né? Aquele rifle de assalto de longa distância. Rifle de assalto não, né? O rifle de precisão de longa distância. Eu já vou mostrar melhor dentro do jogo. E a gente tem também o Lurker. O Lurker, em português, ele seria chamado de costinhas, né? Então é um jogador que ele joga separado. Então em muitas táticas a gente vai ver 4 jogadores de um time entrando juntos e fazendo essa função de granadas, um entrando na frente e tudo mais, isso que eu já expliquei. E aí sempre, ou sempre não, né? Muitas vezes tem um jogador que joga separado, ele vai por outro canto, ele vai tentando jogar muito no timing e ouvindo, né, o barulho dos inimigos para tentar cortar uma rotação. Ele é um jogador que tem que jogar um pouco mais inteligente, um pouco mais sozinho. Mas também existem casos de times que fazem um double lurker, né? Que é um costinha duplo, né? Em português. Então, assim, todas essas funções que eu tô falando pra vocês, existem milhares de variações. Você pode jogar com 2 entries, você pode jogar com 2 lurkers, você pode jogar com 3 suportes, o AWP pode ser em game leader, né? Capitão, o lurker pode ser capitão, o entry pode ser capitão. Então, todas essas funções são muito variáveis, por isso que eu falei que é importante que todos os jogadores conheçam um pouco de cada. Mas, obviamente, no começo é melhor você tomar uma decisão. Olha, eu quero começar aprendendo a ser Entry, eu quero começar aprendendo a ser AWP, eu quero começar aprendendo a ser Lurker. E aí, no começo, o bom é você se dedicar a uma função específica, beleza? Então vamos entrar no jogo que eu vou mostrar um pouco mais de como cada uma dessas funções trabalha. Bom, galera, agora a gente já tá aqui dentro do mapa da Dust 2, né, que é o mapa que a gente tá utilizando aqui nessa nossa série de aulas básicas, iniciais sobre Counter-Strike, até porque é o mapa mais básico, mas todos os fundamentos, né, tudo que a gente vai estar falando aqui nesses vídeos pode ser aplicado em todos os mapas, né, os fundamentos são os mesmos. Enfim, então aprender nesse mapa, focar nesse mapa para você começar a entender como funciona o Counter-Strike e depois você vai aplicando o que você aprendeu nos outros mapas também, beleza? A gente vai falar aqui então um pouco sobre como utilizar essas funções e sobre uma coisa muito importante no Counter-Strike, que é o domínio de mapa. A gente vai tentar dominar uma região de cada vez. A gente não vai sair correndo lá para plantar a C4 sem pensar parte a parte, né, pedaço a pedaço do mapa, quais granadas, como que a gente vai trabalhar o nosso team play, né, o nosso jogo em equipe, para dominar cada região antes de garantir, né, antes de chegar até o bombe para plantar C4, beleza? Então vamos lá, ó. Eu tô aqui no mapa da Dust 2. Vamos supor que eu saí nesse respawn aqui. Cada jogador vai nascer numa posição dependendo do round que começar. E muitas vezes você aproveita o seu respawn, que é a posição onde você nasce, para você fazer uma função, né? Então, como eu falei, às vezes os jogadores eles têm que variar suas funções. Geralmente o cara que nasce aqui, ó, mais perto do fundo, ele vai falar, olha, tô com um respawn bom para fazer o entry no fundo. Então esse cara vai ser o jogador que vai entrar primeiro, porque ele tá mais perto. Então começar o round, ele já vai pegar a faca na mão e vai correr para não perder tempo. Então imagina que a gente vai fazer um rush aqui pro fundo. Esse jogador ele pode estar indo entrar e ele, como eu falei, né, o entry, o objetivo dele é ganhar espaço e informação pro time. Então no momento que ele entrar aqui, ó, ele já tem que estar com a arma na mão e ele já sabe as posições que podem ter os adversários. Então você tem que aprender isso também, né? Onde é mais comum que os adversários estejam te esperando. Então o Entry, quando ele aproveita o respawn, ele sabe que não vai ter ninguém por aqui porque ele estava muito perto, não vai dar tempo de um CT, de um oponente chegar tão rápido. Então ele já entra, ó, cravado aqui, já preocupado, aqui também, e a comunicação é muito importante pro Entry, porque ele tem que passar essa informação, mesmo que ele morra, ele tem que falar, olha, tinha um ali na esquina e um no bunker, e tentar matar, obviamente.
E aí o trader, que é o cara que entra na sequência, ele já vai chegar com essa informação, então ele vai ter uma vantagem em relação ao entry, porque o entry já vai ter falado, olha, tinha um ali e outro ali. Então ele já entra cravado, já entra sabendo aonde buscar esse oponente. Tá? Então o entry e o trader é mais ou menos assim. O suporte, ele é o cara que geralmente, ó, ele vai ficar atrás para fazer umas flashes. E você pode fazer uma flash bem simples assim, ó, até pulando, ó, e jogando uma flash lá pra cima. Existem alguns pixels, ó, por exemplo, esse aqui é um pixel que o cara faz aqui, ó, e ele pula e joga a granada. E você vê que ela cai exatamente, ó, dá pra ver o rastro da granada, ela cai aqui na frente. Então, ó, eu vou fazer uma simulação, se eu fosse o contra-terrorista que estivesse aqui defendendo e tomasse essa flash, ó. Eu ia ficar completamente cego. E aí ia ajudar bastante o cara que tá entrando aqui na frente, né, a pegar alguém cego e pegar essa primeira kill. Então a função aqui do suporte é muito importante. Beleza? Então, basicamente, nesse começo de entrada, a gente vai trabalhar isso, o entry, o trader e o suporte. O suporte é o cara que vem, e podem ter mais de uma pessoa fazendo o suporte, né? Só chegando por aqui e flechando por cima, ó, porque essas flashes vão cair todas aqui desse outro lado, ó. Tá vendo a linha dela aqui, ó? E olha a simulação, olha como o cara que tá aqui, ó, ia tomar essa flash. Ó, no caso, essa flash que eu fiz aqui, ela nem foi tão boa, mas essa aqui já cegou muito melhor, depende da posição que o cara tiver também. Então você pode fazer as flashes assim, ó, sem nem pensar muito, ou você pode vir aqui e decorar alguns pixels que você faz pulando e soltando a granada. Ó, aqui deu errado, por exemplo. Mas você pode fazer uma bind de jump throw, que depois a gente pode passar por isso também. O seu professor aí ele pode te ensinar como fazer essa bind para você pular sempre e nunca errar, né? Porque, ó, aqui ela tá perfeita. Se eu fizer na mão, pulando e soltando, ó, muitas vezes ela vai dar errado, tá vendo? Então é importante você ter essa configuração de jump throw para você nunca errar esse tipo de flash. Mas você pode fazer também só na mão aqui, ó, só soltando a flash por cima, que também vai dar certo. E ó, eu vou fazer a simulação aqui, ó, para você ver que também vai cegar o cara, ó. Ele também vai ficar completamente cego. Então beleza, a gente conseguiu entender que o entry, o primeiro a entrar, ele vai buscar os primeiros contatos e tentar ganhar espaço, né? Ele tem que evoluir, mas que nem, lembra, a gente primeiro tá focando nesse pedaço aqui do mapa, nesse pedaço que a gente chama de fundo. Então ele não precisa se expor muito pra cá, porque aqui já é uma outra região do mapa. Então, se ele se abrir muito, às vezes vai ter um AWP aqui do outro lado, ó, cravado. Então se ele se abrir muito aqui, ó, a gente fez a flash pra cegar o cara que tava aqui, mas essa flash não vai cegar o cara que tá aqui muitas vezes, entendeu? Então a gente não pode se expor muito de uma vez, a gente vai ter que esperar o suporte chegar, e aí ele vai preparar uma outra flash aqui por cima, e aí ele vai falar, agora sim, agora vamos abrir. Aí sim, com essa segunda flash, você vai abrir aqui pra tentar o contato com esse cara que tá mais aqui atrás. Então a gente vai pensando sempre em dominar pedaço por pedaço, tá bom? Outra coisa que é legal, por exemplo, o suporte, ele pode decorar alguns pixels assim, ó, também com jump throw, por exemplo. Esse aqui é um interessante, ó, você sobe no barril, mira ali, ó, mais ou menos na maçaneta daquela porta, e aí faz a sua bind de jump throw. Olha que legal aonde cai essa molotov, ó. Ela cai aqui nesse cantinho, ó, impedindo que alguém fique por aqui, ó. Eu vou morrer, porque eu tô nesse cantinho. Então, é um pixel que a gente chama, que os suportes, geralmente, a galera que faz mais granadas, acaba decorando para fazer essas granadas específicas nos pixels perfeitos para tirar jogador de posição, para cegar. Outra granada interessante de você aprender aqui no fundo, ó, é essa daqui, ó. Você alinha mais ou menos o fim dessa grade aqui com aquele dente na parede, ó, e você só arremessa a granada para ela rebater ali no dente e ela vai cair aqui no meio, né? É muito difícil você conseguir fechar esse espaço com uma granada só, mas é uma granada que por si só já ajuda, e aí depois o pessoal pode fazer uma outra granada rebatida aqui para bloquear o pedaço que ficou faltando, tá? Então facilita o seu time a fazer essa passagem. Então essa função do suporte é uma função muito de começar a decorar algumas granadas. Existem granadas mais fáceis que você nem precisa aprender muito pixel, ó, que você só joga aqui por cima e ela vai cegar quem tá do outro lado, então facilita o seu time também a fazer essa entrada. Então que nem quando eu falei que a gente vai dominar por posições, né, por pedaços do mapa. Então é isso. Primeiro a gente fez uma flash pro cara dominar essa região aqui do fundo, né? Então a gente fez essa flash, o nosso entry e o nosso trader conseguiram fazer esse domínio aqui desse pedaço. Então flechou por aqui, ele viu que não tem ninguém aqui, matou o cara que tava aqui, enfim, dominou essa região. Agora, os caras que vão fazer o suporte vão fazer a próxima etapa, né? Então eles vão, por exemplo, tem alguém no carro, faz a molotov do carro, e aí prepara mais uma flecha aqui por cima, e aí sim, depois da flash, o entry faz essa abertura, e aí ele começa a fazer esse outro domínio. Aí o suporte vai lá e ele vai fazer agora essa smoke aqui. Ele fala, ó, vou fazer mais uma flash ali pra base, cuidado pra não ficar cego. Então toda a comunicação é muito importante pra você não cegar um amigo seu também, né? Então às vezes esse cara pode ter falado, olha, eu vou fazer a granada, a primeira granada ali da passagem. Ele faz essa granada aqui.
Aí um outro cara faz, olha, eu vou fazer a segunda pra gente tentar bloquear. E aí ele faz aqui uma que vai bloquear essa primeira passagem. Então eles vão se complementando pra ajudar com as granadas e sempre se comunicando, né? Porque se você mandar uma flash por aqui e não avisar o seu amigo, ó, flechou e não avisou, esse cara vai abrir e vai ficar cego. Então você vai acabar cegando o seu próprio amigo e às vezes você até cegou o oponente. Mas se você cegar o seu amigo também não adianta de nada, né? Então é importante comunicar, olha, vou fazer uma flash pra você abrir fundo, hein? Flechou, ele vai esperar esse barulhinho da flecha estourando, e aí sim ele vai abrir, e ou ele vai pegar um inimigo cego, ou o inimigo vai tirar a cara, né? Porque ficou cego, ele não vai querer se expor. Então vai facilitar o seu amigo a fazer esse domínio. Então essa comunicação e saber a função, né? Falar, olha, eu vou ser o suporte, eu tô fazendo as flashes, esse cara tá entrando na frente. Essa comunicação e essas funções bem definidas, elas fazem toda a diferença. Por exemplo, aqui a gente pode bangar mais uma de novo, ó. Flash uma por cima aqui, e aí sim a gente abre. Então assim, toda essa comunicação é muito importante, tá bom? Então beleza. Agora eu vou mostrar, por exemplo, algumas funções de suporte que são muito básicas em algumas outras situações. A gente estava trabalhando ali nessa entrada pelo fundo, mas a gente pode querer entrar pelo meio, a gente pode querer entrar pela varanda e a gente pode querer entrar aqui, ó, pela B também. Então são várias opções de entrada. Vamos aqui para o meio, que a gente tem um padrãozinho de suporte com granadas que é muito básico nesse mapa da Dust 2 e ajuda muito, ó. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente está preparando uma entrada aqui pelo meio. Então o Entry Fragger é o primeiro a entrar, ele pode ficar próximo da porta aqui, só esperando o momento certo para efetivamente entrar e aí passar informação, né? Como eu falei, o Entry ele passa informação e ele busca domínio de mapa. Então o Entry ele vai esperar o momento certo que o suporte vai avisar para ele entrar depois da flash, buscar informação se não tem ninguém escondido e ganhar espaço de mapa, tá bom? E aí é um espaço por vez, como eu já falei. O trader é um pouco mais fácil, ele entra depois do entry e ele vai tentar fazer a troca e fazer a função de entry junto com o entry, né? Então muitas vezes nos times eles não falam trader, né? Eles falam, olha, temos dois entries, um que entra na frente e outro que entra depois. Eles têm uma função bem parecida. E o suporte, ó, olha que legal essa combinação de granadas, muito fácil de aprender que o suporte pode fazer para ajudar aqui o entry e o trader nessa entrada pelo meio. Ele vai, ó, se posicionar encostado aqui em cima dessa planta e aí com a smoke você mira naquela manchinha na parede, ó. É só soltar tranquilinho. E a flash, ó, vamos ver onde é que cai essa smoke. Uma coisa por vez para vocês aprenderem. Essa smoke vai bloquear toda a visão aqui da base CT. Então vai facilitar muito, porque o entry e o trader não vão precisar se preocupar tanto com algum jogador aqui nessa posição. Ele vai entrar, liberar se tem alguém aqui atrás da porta e já fez esse domínio. Agora ele pode se preocupar em fazer o avanço lá pro bomb B. Então beleza, ó. Você primeiro vai fazer essa smoke que vai bloquear a base CT, você que é o suporte. Depois, ó, olha essa flash que legal, ó. Você mira aqui, ó, bem em cima aqui dessa caixa, ó, e faz a flash aqui. Olha onde ela cai, ó. Ela cai atrás da porta, tá vendo? Então, se tiver alguém aqui, ó, se o cara tiver muito escondidinho, talvez ele não fique muito cego, ó. Vamos ver. Ficou bastante cego, na verdade. Então, deu muito certo. Aqui já, talvez não segue tanto ele. Mas deu uma pescadinha. Então, o que você pode fazer? Você pode entrar no mapa e ajustar a sua flash, ó. Jogar ela um pouquinho mais pra frente. Vamos ver onde é que ela caiu. Aqui ela quicou na porta, não foi tão legal. Tá vendo? Então é muito importante você entrar no mapa e testar cada pixel. Vamos tentar ela mais aqui pro cantinho, ó. Mais aqui pro cantinho, olha como ela já caiu um pouco mais interessante, ó. Ela já caiu um pouco mais pra frente e vai cegar um pouco mais esse cara. Não tanto. Mas de repente, então é bom você já pensar, pô, se pode ter um cara ali atrás da porta, vamos fazer uma combinação um pouco diferente de flash? Vamos ver essa daqui onde já caiu. Essa aqui caiu bem mais pra frente, olha como ela já caiu melhor, ó. Então é muito importante, ó, cegou muito mais esse cara, né? Vamos ver aqui, ó, nessa posição se vai cegar também. Com certeza vai cegar muito mais também. Então é muito importante você entrar no mapa e testar essas granadas pra saber exatamente onde elas caem. E aí o seu professor aí nas suas aulas presenciais pode te ensinar também como fazer esses treinos, tá bom? E a gente vai ter aulas, videoaulas aqui também ensinando. Então beleza, vamos lá. A gente aprendeu, ó. Faz essa smoke aqui na mancha ali em cima e depois faz essa flash aqui, ó, bem pertinho. Quando essa flash estourar, é o momento que o entry sabe que ele já pode entrar porque ele vai pegar esses caras cegos. Então já vai ter uma smoke ali e já vai ter uma flash aqui que ele vai esperar estourar, né? Porque ó, olha o que acontece se ele não esperar. Você tacou e ele já entrou. Ele vai ficar cego também e aí ele vai acabar morrendo, né? Então não pode. Então ele tem que esperar esse momento, ó. O suporte vai falar, flechei. Flechou? Ele espera ela estourar e aí sim ele faz a entrada pra pegar os jogadores cegos. E aí, a terceira flash, a terceira granada, que é a segunda flash que esse suporte pode fazer, ó. Depois que ele fez esse combo, então, ó, vamos lá. Fez a smoke, fez a flash, e agora ele vai fazer uma segunda flash, ó. Ele vai esperar esse primeiro domínio e aí ele vai bangar por aqui, ó.
olha onde essa flash vai cair. Essa flash, ela cai aqui em cima, porque ela já é o segundo momento, né? Ela é uma flash para cegar o jogador que tá defendendo daqui de cima, ó. Por exemplo, imagina que tem um cara aqui, ó, nessa porta aqui, ó, cravado. Ele vai ficar cego com essa segunda flash. Imagina que tem um cara aqui também, ó, esperando aqui nesse buraco, ó, esperando para pegar essa passagem. Ele também vai ficar cego com essa flash. Então, é muito interessante a gente ter essa noção. A gente vai fazer o domínio por etapas. Então, a primeira etapa, smocou e bangou aqui. A gente faz esse domínio aqui da frente. Beleza, fizemos esse domínio da frente. Aí o Entry e o Trader já fizeram esse domínio. Eles estão preparados para a próxima parte, que é dominar essa região aqui. Aí eles vão esperar o suporte avisar. Beleza, vou bangar a segunda. Estão preparados? Banguei. Aí no momento que fizer essa bang, o Entry tem que saber onde é que cai essa bang. Por isso que é importante todo mundo saber de tudo. Então ele sabe que ele tem que ficar de costas para esperar essa segunda bang. Estourou, aí sim ele abre e vai pegar os jogadores cegos por aqui. Depois, pode ter mais uma bang até de um outro jogador que chega por fora e fala, ah, vamos entrar lá dentro agora? Faz uma bang por cima. Ele banga aqui por cima e aí é o momento que o Entry vai fazer essa entrada pra cá. Então essa noção de dominar o mapa por pedaços, por regiões é muito importante. E aí lembra que eu falei do Lurker? Vamos supor que a gente tem aqui 4 jogadores fazendo essa entrada, então a gente tem um suporte que está fazendo toda essa combinação de granadas que a gente já falou, né? Ele faz aqui, ó, essas flashes. Tem uma outra opção também de fazer essa flash, por exemplo, imagina que a gente tem o nosso AWP... Opa, comprei a arma errada. Imagina que a gente tem o nosso AWP, enquanto tá rolando esse domínio aqui do meio, ele tá preocupado com se alguém avança fundo, ou ele tá preocupado em dominar aqui a varanda. Ele pode também ajudar fazendo uma flash por aqui, ó. Essa flash também pode ser feita aqui de cima. Olha como ela cai legal aqui, ó. Tá vendo onde ela cai? Ela também vai cegar todo mundo que tá aqui. Então, você, como eu falei no começo da aula, o suporte não precisa ser um jogador só. Às vezes o AWP, ele é AWP e suporte em determinado round. Então ele tá fazendo a função aqui de AWP, de ficar cravado pra ver se alguém aparece, mas ao mesmo tempo ele também sabe uma flashzinha que vai ajudar, e aí de repente esse suporte que tava aqui, ele não precisa gastar essa primeira flash. Ele guarda essa primeira, ele faz só a smoke, a primeira quem faz é o AWP lá de trás, rola a entrada da mesma forma, e aí sim, o próprio AWP pode descer aqui e fazer aquela segunda flash. Por quê? Porque daí o cara que fez a smoke, que era o suporte da smoke, ele vai já estar entrando junto aqui com o Entry e com o Trader. E aí eles vão esperar, abrir aqui junto, e aí de repente esse cara que guardou as flashes porque ele não precisou gastar no início, ele pode fazer essa flash aqui por cima. Lembrando que cada jogador só pode ter 2 flashes por round no máximo, né? Então eles podem combinar essa função de suporte para que cada um gaste as suas flashes em determinado momento, para que você tenha mais flashes para utilizar no round. Então a gente fez a imaginação aqui, ó. A gente teve o nosso Entry, que entrou na frente. A gente teve o Trader, que entrou na sequência para fazer esse domínio. Teve o primeiro suporte, que fez aqui a granada e guardou uma flash. A gente teve o AWP também, que fez essa flash aqui de trás. Ele pode ter feito... Opa, agora eu errei porque eu fiz na pressa aqui para explicar para vocês, né? Então assim, é importante você pegar o pixel só certinho. Fez a flash aqui de trás... Se preparou para fazer essa segunda flash aqui também. Então a gente já tem 4 jogadores. O Entry, o Trader, o primeiro suporte, o AWP que fez suporte. E onde que tá o outro jogador? Numa tática comum... Opa, eu dropei aqui essa arma por acaso. Numa tática comum, ele poderia ser o Lurker. Lembra que eu falei que é o Costinhas? É o jogador que ele trabalha mais separado do time. Então, enquanto todo o time tá fazendo aquele domínio meio, o Lurker, ele poderia estar aqui, ó, bem quietinho, bem maroto, fazendo esse domínio com muita calma, esperando pra ver se não tem ninguém que avança. E aí, no momento que o time dele começa a chamar muita atenção ali pelo meio, no momento que o time dele começa a pegar kill, a trocar kill ali no meio e fazer essa entrada pelo meio, ele pode entrar aqui sozinho, ó, por trás, pelas costas. Porque muitas vezes... Quando rolar essa entrada aqui pelo meio e já rolar essa bang por aqui, ó, os jogadores que estão ali dentro, eles vão ficar muito preocupados com a galera entrando aqui pela porta e pelo buraco. E aí é o momento do Lurker ter essa sacada de time, que a gente fala que ele tem que saber usar muito bem esse tempo pra ser maroto, pra ser uma surpresa no round, e aí de repente ele vai entrar aqui sozinho e vai pegar alguns jogadores de lado pra ele, porque eles vão estar preocupados com aquela flash, com aquela entrada que tá rolando pelo meio. Então o Lurker, ele tem que ser um jogador muito inteligente. Ele joga sozinho, mas ele tem que saber o momento certo dele jogar. E muitas vezes também o Lurker, ele pode falar, olha, acabou a bang, precisa de uma flash pra entrar. Ele sabe que aqui, ó, essa flash é muito boa, que ele faz aqui por cima e ela cai ali também em cima. Olha como essa flash também acaba cegando, ó. Vamos supor que tem um jogador aqui, ó. Olha como essa flash vai cair ali por cima e também vai atrapalhar esse cara que tá aqui. Imagina esse cara que tá aqui também, ó. Então assim,
essa flash ela acaba também ajudando, então o Lurker ele também pode fazer uma função de suporte, tá bom? Então isso foi para explicar aqui no mapa da Dust 2 como a gente pode usar essas funções de diversas formas diferentes. Aqui na varanda, por exemplo, imagina que a gente quer fazer um domínio da varanda, então a gente vai dominar também por partes, né? O entry ele vai chegar por aqui e ele vai ficar preocupado para fazer essa entrada. Então alguém pode flechar para ele. E tem vários jeitos de você flechar. Essa flecha aqui, ó, que você faz ela rebater lá naquela janela, é muito interessante, tá vendo? Porque ela rebate na janela, que ela tá meio inclinada, e ela cai para cá. Então, o enter pode falar, faz a flecha ali da janela. O cara vai flechar, e aí só depois que a flecha estourar, aí sim ele entra pra dominar essa região. Depois que ele dominar essa região, ele vai ter que dominar essa, né? Ele pode pedir mais uma flecha, de repente, pra um cara que tá aqui embaixo, ó. E tem essa flecha padrãozinho, ó, que ele faz aqui de baixo. E essa flecha, obviamente, você tem que se esquivar, mas olha onde ela cai, ó. Ela cai aqui bem na frente, ó, do cara que tá aqui em cima da escada. Às vezes do AWP, que tá cravado por aqui também, ó, pra pegar uma kill. Então é muito interessante você pedir essa flash do cara que tá lá embaixo, depois que você pediu já uma flash pra fazer essa abertura aqui, ó. Dominei esse espaço. Eu vou pedir uma outra flash que vem lá de trás, eu fico de costas pra não ficar cego, e aí eu abro aqui, porque com certeza se tiver alguém aqui em cima, essa pessoa vai ficar extremamente cega com essa segunda flash. E aí, depois, se fez esse domínio, a gente vai para um próximo domínio. Vamos fazer mais uma bang ali por cima. Opa, essa flash eu errei. Vamos fazer mais uma bang ali por cima para fazer o domínio agora dessa região. E aí a gente vai trabalhar com smokes também. Enfim, tem várias outras coisas que a gente pode fazer para dominar, para fazer diversos tipos de domínio diferente, tá? Por exemplo, essa smoke aqui é uma smoke que cai aqui embaixo, ó, pra ajudar o cara que tá chegando pelo fundo. A gente pode ter um lurker numa entrada pela varanda, o nosso lurker pode estar entrando pelo fundo. Então essa smoke ajuda ele a fazer essa passagem. Enfim, existem várias outras granadas que a gente pode aprender depois, mas as funções basicamente são essas pra vocês tentarem entender como um jogador ajuda o outro, né? Então, se eu sei que eu sou o entry, eu tenho que entrar na frente, eu sei que eu tenho que esperar a flash, eu tenho que esperar a call do meu amigo suporte. O trader, ele tem que estar esperto pra entrar logo na sequência do entry. Porque se o entry entrar e o trader estiver dormindo, ele não prestar atenção e demorar muito pra entrar, às vezes o entry já morreu. E o trader, quando ele entrar, ele não vai ter aquela vantagem de estar na troca. Ele vai ser como se fosse um segundo entry e pode acabar morrendo também. Então, cada jogador saber muito bem a sua função é muito importante. Fechou, galera? Bom, galera, agora que a gente já aprendeu um pouco mais sobre as funções dentro do jogo, sobre a importância da comunicação para você passar cada call, como é importante o entry, falar aonde que ele viu alguém, não só o entry, né, todo mundo. A hora que você vê um oponente, você tem que passar essa call, você tem que se comunicar, não só para quando você vê um oponente, mas para quando você tem alguma ideia, você fala, olha, eu vou fazer uma flash. É muito importante que o seu amigo saiba o que você tá pretendendo fazer, para que ele não entre antes da sua flash e ele acabe ficando cego também. Então, a comunicação é extremamente importante em todos os momentos do jogo, beleza? Não seja um jogador calado, não seja um jogador quieto, seja aquele jogador que tá falando coisas objetivas e limpas. Não fica reclamando também, falando, ah, morri, que droga, esse cara é muito ruim, ah, como esse cara é chato, ah, não sei o que. Isso só atrapalha. A comunicação boa é aquela comunicação objetiva. Então você fala, galera, vamos fazer uma entrada a fundo? Espera que eu vou fazer a flash, hein? 1, 2, 3 e flechei, banguei. Ah, eu vou entrar, hein? Entra comigo. Matei um, olha, tem um cara no bunker, ih, morri pro fundo, morri pra varanda. A comunicação clara e objetiva ajuda demais no jogo, beleza? Bom, vamos lá. Um outro aspecto que eu quero abordar com vocês aqui agora é sobre a economia, tá bom? Então vamos lá, eu vou entrar aqui novamente nessa demo que a gente já usou na primeira aula para falar um pouco sobre como funciona o jogo, né? Uma demonstração de um jogo que aconteceu numa final de um campeonato mundial, então são duas equipes extremamente boas jogando, e a gente vai falar um pouco sobre a economia do jogo, que é muito importante, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui a gente vai pro nosso primeiro round. No primeiro round, todos os jogadores começam com $800 cada um, você dá pra ver, ó. E aí, ó, eles vão comprando. Por exemplo, o Kickert ali na direita comprou colete, o Buster... Peraí, deixa eu tirar aqui a voz dos narradores. Então, ó, o Jamie comprou colete, o Buster comprou 2 flashes e uma smoke, o Sanji também comprou ali a sua flash e a sua smoke. Do outro lado a gente tem o Glaive ali fazendo granadas. Então isso é muito importante, tá? Como que funciona a economia do jogo? Deixa eu dar um pause aqui no próximo round. No primeiro round, então, todo mundo começa com $800. Quando você vence um round, você ganha mais dinheiro do que quando você perde. Mas tem uma situação muito interessante que a gente chama de bônus por derrota. A cada round que você perde, em sequência, você vai ganhando mais dinheiro. Então imagina que você perde um round. Você vai ganhar, o bônus mínimo por derrota é $1.400. Então se você estava vindo numa sequência de vitórias e foi lá e perdeu um round,
você vai perder, você vai ganhar 1.400 dólares. Se você perdeu 2 rounds em sequência, você vai ganhar 1.900 dólares, é 500 dólares a mais. E sempre vai somando 500 dólares até o máximo de 3.400. Então, perdeu um round, 1.400. O segundo round seguido, você vai ganhar 1.900. O terceiro round, 2.400. Quarto round seguido, 2.900. E no quinto round, você vai ganhar 3.400, que é o máximo. Aí se você perder 6, 7 rounds em sequência, você continua ganhando 3.400. Mas por que isso é muito importante? Obviamente, vão ter algumas variações que, dependendo se você estava vindo numa sequência de vitórias muito boa ou de derrotas muito ruim, mesmo você ganhando, você não vai resetar esse seu bônus de derrota de uma vez. Você vai resetando ponto a ponto, né? Então a gente está ali com 5 pontos ganhando 3.400, você volta para 2.900, depois para 2.400, 1.900, até 1.400, que é o mínimo. Mas eu nem vou entrar nesses detalhes ainda, porque eu quero falar de uma coisa muito mais importante que às vezes a galera, quando está começando a jogar, não se atenta, que é a questão de fazer rounds econômicos. Então, muitas vezes, se você sabe que, olha, eu perdi 2 rounds em sequência, então eu ganhei 2.400. Você sabe que se você perder o próximo, na sequência, ou melhor, eu perdi 3 rounds em sequência, eu ganhei 2.400. Se eu perder o próximo, que eu vou perder 4 rounds em sequência, eu vou ganhar 2.900. Então, muitas vezes, vale a pena você pensar com o seu time, será que vale a pena a gente comprar nesse round? Ou vale a pena a gente fazer um round econômico, ou seja, não comprar nada, para que a gente junte o dinheiro que a gente já sabe que a gente... Então você já considera que você vai perder esse round. Às vezes é melhor você falar, olha, vamos perder esse round, vamos fazer uma economia, jogar só de pistolas, porque a gente sabe que a gente vai ganhar 2.900 e aí sim, no outro round, a gente vai conseguir vir muito melhor armado. Então, essa noção, o seu professor aí também vai te explicar melhor durante as aulas, essa noção de quando comprar, quando fazer um round econômico, quando fazer um round de meia compra, onde você compra um pouco, mas deixa guardado, por exemplo, você sabe que você vai ganhar 2.400 no próximo se você perder, então você gasta o suficiente para deixar guardado uns 2.000 no seu banco, porque você sabe que com esses 2.000 que você vai deixar guardado, mais 2.400 que você vai ganhar quando você perder o round, você vai ficar com 4.400. E aí sim, no lado TR, por exemplo, já é um dinheiro que dá para você fazer um armado interessante. Então, essa noção de economia, quanto dinheiro você vai ganhar a cada round, e quando você comprar ou deixar de comprar é muito importante. Então comece a se atentar, ó. Vamos lá para a partida então, ó. Nesse primeiro round, eu vou até acelerar um pouco aqui para a gente observar. Os dois times estão no pista, os dois times compraram. Vamos ver o que eles vão fazer se eles perderem o round. Lembrando também uma coisa muito importante, que é no lado terrorista, se você planta C4, você consegue, mesmo perdendo o round, ganhar 800 dólares a mais. Então isso também muda muito na questão econômica. Eu estou acelerando aqui, eu vou deixar bem acelerado para a gente ver, ó. Então Astralis, ó, eu lembro que a gente já assistiu esse round juntos. Astralis vai ganhar, inclusive o Device vai matar 4 jogadores, ó, sobra só o Jamie e o Device vai matar o Jamie. E no caso aqui, os terroristas não plantaram a C4, né, porque o Jamie vai morrer aqui pro Device também. Vamos esperar, morreu. Então, ó, o que aconteceu com a economia? Vamos lá. Vamos esperar o próximo round, ó. Próximo round. E tamo lá. Então, o que aconteceu com a economia? Opa, na verdade, eu fui um round a mais aqui. Vamos voltar, porque aqui já tá 2-0. Vamos voltar para um 1-0, agora sim eu vou... Beleza. Agora sim, ó. Então tá 1-0 ali, Astralis ganhou o pistol e a Vanguard perdeu. A Vanguard não plantou a C4, então não garantiu aqueles 800 dólares a mais que eu tinha comentado. Então, vamos ver. Astralis ganhou. Então, obviamente, quando você ganha o round, você tem que comprar, não tem conversa. Isso é o básico. Ganhou o round, compra tudo no próximo. Então, a Astralis vai se armar muito bem, ó. Vamos esperar pra ver. Eles estão comprando, ó. Dá pra ver que os jogadores estão gastando praticamente toda a economia deles. Vamos esperar um pouquinho mais, tem mais alguns segundos e com certeza os outros jogadores vão comprar também. Vamos lá, vamos pausar, eles estão conversando. Provavelmente eles demoraram porque eles estão conversando. O que será que a gente compra? Será que é melhor fazer isso, fazer aquilo? Então essa comunicação também nesse tempo de compra, nesse freeze time é muito importante. Já do outro lado, dá pra ver que eles fizeram um round econômico. Então qual que foi a leitura deles? Eles perderam o round, certo? Aqui dá pra ver no tab, ó, o bônus de derrota. Eles vão ganhar 2.400 caso percam essa rodada. Então aparece escrito ali no tab também. Então por que eles preferiram economizar? Como eles perderam o primeiro round, eles ficaram mais ou menos ali, ó, com uma média de 1.800, 2.000 em cada jogador. Como eles sabem que mesmo perdendo esse round aqui, eles vão ganhar 2.400, como mostra aqui no tab, eles vão ficar com uma média de 2.400, 2 e pouco no próximo round. Então é por isso que eles fazem essa opção de fazer um round econômico. Alguns jogadores compraram só algumas pistolas, uma flash, mas eles vêm para um round onde eles estão economizando, onde eles estão guardando dinheiro para que no próximo, e aí eu já vou passar aqui para o próximo round, e aí no próximo, aí sim, olha aí, agora vamos para o próximo round. A gente vai ver como aí sim
eles vão ter muito mais dinheiro para comprar. Então o Jamie já teve dinheiro para comprar uma WP e todos vão vir muito bem armados. Então, esse é só um exemplo básico de como é importante muitas vezes você pensar com o seu time quando é a hora de comprar e quando é a hora de economizar para que você possa vir muito melhor armado no próximo. Senão, você vai ficar sempre comprando e você nunca vai estar bem armado e você vai continuar perdendo, porque os seus adversários vão estar sempre muito melhores armados que você. Beleza? Então essa foi mais uma aula onde a gente falou das funções de jogo, a gente falou de como cada jogador trabalha para dominar o mapa de acordo com a sua função, da importância da comunicação e também da importância da economia. É isso, rapaziada. Muito obrigado por ter acompanhado mais essa aula, mais esse vídeo aqui comigo. Esse vídeo faz parte da série de tutoriais de CSGO do Cruzada Start e pode deixar aí a sua dúvida nos comentários ou em sala de aula que o professor vai tirar pra vocês, beleza? Então muito obrigado e fica a dica, hein? Segue o Cruzada Esportes nas redes sociais, @cruzadaesportes.gg e até a próxima aula. Valeu!